Boa tarde para você que nos acompanha pela TV Alesp e também pelo nosso canal no YouTube, o canal da Rede Alesp. Nós estamos aqui em Cruzeiro, 200 quilômetros da capital paulista, e viemos aqui para descobrir e conversar um pouco sobre a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista. Dia 9 de julho temos então um feriado no estado de São Paulo e você vai entender por quê que tudo para no estado para a gente lembrar essa data que é tão importante e que fez tanta diferença para o estado de São Paulo. Agora são 16 horas 15 minutos, estamos ao vivo e vamos conversar com os historiadores, pessoas que vão contar para a gente todos os detalhes. Eu tenho aqui comigo Cláudia Ribeiro, historiadora. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço. E também João Mota, historiador. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Cláudia, conta pra gente sobre a Revolução. Para quem está ouvindo aqui ou pela primeira vez ou tentando relembrar um pouco do que já escutou na escola. Bem, o João tá rindo ali porque ele sabe a minha opinião acerca dessa temática, né? Eu acho que é um equívoco tratarmos sobre esse momento da história do Brasil e do estado de São Paulo como dentro do conceito de revolução, porque dentro de uma perspectiva teórico-metodológica, né, não é uma revolução tendo em vista todo o formato que ela se constituiu. Ela não é um movimento de baixo para cima, e sim o contrário, de cima para baixo, parte de um movimento aí da elite paulistana que era cafeicultora. Por que eu falo isso? É preciso a gente aí entender um pouquinho de história do Brasil, né? A Guerra Paulista de 32, que eu acredito que seja uma terminologia mais correta para se tratar esse movimento, porque a gente está falando de uma guerra civil que aconteceu no nosso país. Ela acontece quando Vargas entra ao poder em 1930, né? Acaba aí com o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Era um momento que os cafeicultores paulistas detinham todo o monopólio do lucro que o café tinha no Brasil. Quando ele cria o Ministério do Café, esse lucro, que antes ficava dentro do território paulista, passa a pagar um pouco mais de imposto, né? Então a gente está aí, a gente está passando por um momento de reforma tributária, então a gente sabe que quem ganha mais tem que pagar um pouco mais. Então era essa lógica que o Vargas tinha, lembrando que é ele que traz, né, o estado de bem-estar social para o país a partir do seu governo. Então ele cria esse Ministério do Café. Esse foi o primeiro passo para deixar essa elite paulistana, né, alijada do poder e assim um tanto quanto brava com essa atitude de Vargas. E o que ele faz? Ele coloca no estado de São Paulo um interventor que não era paulista, era carioca. É até engraçado porque hoje a gente tem um governador que é carioca. E diante de todo esse contexto, né, e de um contexto também que a Constituição já não estava aí, né, porque ele dá um golpe em 1930 para assumir o poder, os ânimos ainda estavam aflorados e começa assim em São Paulo um movimento estudantil diante de tudo, a gente vê aí os estudantes sempre com esse ânimo, né, aflorados de mudança, de transformação, e tem-se a morte dos 4, né, estudantes de direito lá do Largo São Francisco, que funda mais para frente o MMDC, o Martins Miragaia Drauzio Camargo. Então a gente tem essa guerra paulista que começa a partir de interesses econômicos de uma elite paulistana e ela vem de cima para baixo. Ela se constitui um movimento revolucionário quando a gente tem a população que, a partir do amor por São Paulo, abraça essa causa, que é a história desse movimento, que para mim é mais significativa, ainda mais falando da história de Cruzeiro, no qual nós temos aqui pessoas, né, simples, que trabalhavam, trabalhadores e trabalhadoras, que aderiram à guerra em prol de São Paulo. Então ela ganha esse teor revolucionário quando essa gente simples, né, e isso aconteceu em várias cidades do estado, não diferente da cidade de Cruzeiro, toma parte nessa guerra pelo amor ao Estado. Então são dois momentos e a gente precisa analisar esses dois fluxos, né? O historiador, o papel dele é isso. Não é um tanto quanto confortável, porque às vezes a gente sabe que as pessoas gostam, né, de falar da revolução, falam com ufanismo, mas a gente precisa olhar para a história e perceber esses dois movimentos.
E a partir daí, olhar para essas duas perspectivas e construir uma nova história de Brasil. A gente não pode deixar de falar que foi uma guerra, né? Mas entender o movimento revolucionário que aconteceu da gente simples. Eu acho que é essa gente simples que a gente precisa, nesse 9 de julho, pensar desse amor das pessoas simples que amaram São Paulo e lutaram por São Paulo. Eu queria que você explicasse por que Cruzeiro acaba sendo assim tão emblemático e a gente tem uma localização diferenciada aqui que por conta do conflito foi um lugar estratégico. Porque a cidade de Cruzeiro ela é um entroncamento geográfico, né? A gente está aí a 200 quilômetros de São Paulo, a 220 quilômetros do Rio e um pulinho, né, de Minas Gerais. Então a gente é um entroncamento geográfico. Com as ferrovias, a gente passa a ser um entroncamento ferroviário. Então, aqui é uma região estratégica, né? Que adentrava, a ferrovia que adentra e vai se ramificar a partir do estado de São Paulo em Minas Gerais, é a Highway Rio de Minas, que é essa ligação que foi uma das últimas a ser construída, a Sul Mineira, né? Então, é um local estratégico, foi um local estratégico. Inclusive, posteriormente, muitos movimentos grevistas se iniciaram aqui, né? Então, ela passa a ser justamente estratégico nesse momento, porque a gente está falando do momento que São Paulo briga com o resto do país, né? Então, a guerra briga com o resto do país, então essa questão logística de transporte empaca aqui. Então, por ser, né? Então a gente tem figuras emblemáticas que vêm lutar em Minas, como o JK, que era médico na época, e depois, né, lá na década de 50, 60, passa a ser presidente. Na época ele vem lutar em Minas Gerais, em Passa Quatro. Inclusive tem uma maletinha que ele usou no combate lá em Passa Quatro. Então a gente tem esse eixo. E eu acho que Cruzeiro se torna eu acredito, né, por fontes, que Cruzeiro se torna um local muito importante, e pouca gente fala disso porque é aqui que a paz se configura. Muito mais que a guerra, né, porque o conflito ele dura pouco de 3 meses, né, João? Aqui em Cruzeiro foram 63 dias. 63 dias, a paz começa aqui. Então eu acredito que muito mais que coisas de guerras, a gente precisa começar a lembrar da cidade de Cruzeiro como essa cidade que trouxe a paz para esse conflito, sabe? Eu acho que e isso é muito importante, porque diante de situações de conflitos, um local onde se a paz se configura, é um local que precisa ser memorado. Verdade. Bom, e esse conflito, no total ali, cerca de 4 meses. Aqui, então, como você disse, 63 dias. 3 dias. João, você fez uma pesquisa bem detalhada, né, sobre esse período. Conta um pouco pra gente. Como foi a sua pesquisa? O que você avaliou? Porque foi como um diário, né? Sim, eu fiz o dia a dia, né, da Revolução. Então a gente, como você mesmo falou nas escolas, né, a gente escuta muito falar sobre a Revolução, mas assim meio por alto, né, e nessa pesquisa eu pude aprofundar mais. Então a gente vai vendo as dificuldades daqueles jovens totalmente despreparados, que não sabiam pegar em armas, né, o medo que tomava conta deles. Né? Então essa pesquisa ela foi baseada em cima de documentos e jornais da época, né? Como o Diário de Minas Gerais, Correio Paulistano, Gazeta de Notícias. Então vai trazer tudo isso para o dia a dia dessa revolução, ou dessa guerra, né, como diz a Cláudia. E o que te chamou mais atenção dentro dessa pesquisa que você ficou até surpreso de encontrar? Foi justamente a atitude dos jovens, né, como diz a Cláudia, desse pessoal simples que abraça a revolução no começo com entusiasmo, com ânimo, e com o passar do tempo eles vão vendo que não era aquilo que tinham prometido para eles, né? E muitos desses jovens acabam desertando, fugindo para o meio do mato, né? Acabam morrendo. Isso chamou muita atenção. E tem um fato que eu achei muito interessante, é de um cadete, porque era assim, uma turma ficava em Cruzeiro e a outra turma lutava. Então essa turma descia, a outra subia. Então aqueles que desciam não queriam mais subir, né? E tem um que vai falar que ele lutou uma semana durante uma semana ao lado do corpo de um companheiro, né?
E ele não queria voltar lá para cima. Então foi assim, a gente vai se aprofundando e vai vendo como que foi triste essa batalha. É porque quando a gente vê, inclusive nos livros, né, de história, se passa assim a questão de um conflito, mas na verdade muitas pessoas morreram. Muitas cidades, inclusive, foram bombardeadas, né? A cidade de Cruzeiro, inclusive, aqui a gente tem o bairro, a Vila Batista, né? O Paulo Antônio tem uma pesquisa bacana, ele vai falar aqui com vocês daqui a pouco. Foi bombardeada. Temos aqui a cidade de Cruzeiro, né? Em alguns momentos tinha toque de recolher. A nossa exposição, não é essa que está aqui, né? Esse acervo do Zé Maria que vai falar um pouquinho com vocês. A nossa exposição, ela traz esse cotidiano. Então, não podia vender bebida alcoólica, sabe? Tinha toque de recolher às 10 horas, porque a população passa a viver esse cotidiano da guerra. Né? A guerra, ela traz uma lógica, um tempo diferente e que marcou muito a cidade, né? Talvez eu acho que por isso esses 63 dias ressoam na cabeça do cruzeirense até hoje, porque o tempo da guerra é um tempo diferente e é um tempo que marca e muitas vezes não para o bem, né? É aquela mácula que fica naquele sujeito que foi ferido. E eu acho que a cidade foi ferida nesse quesito, sabe? Por todo esse cotidiano da escassez, do medo, né? Da violência, do barulho. E isso marca muitas pessoas. Quantos filmes de guerra a gente não vê, né? E vê como as pessoas voltam. E voltam marcadas profundamente. Então, acho que... E por isso que a gente precisa celebrar a paz, né? Lembrando, é muito mais que falar da guerra... 9 de julho inicia-se, né, a Guerra Paulista de 32, mas a gente precisa comemorar também esse 2 de outubro de 1932, que coincidentemente, né, a transferência da sede do município para o povoado da estação, que marca o fim desse conflito armado tão triste que perdemos muitas pessoas lutaram e perderam a sua vida nesse conflito. Inclusive, quando você fala dessa questão da paz que foi selada aqui, foi em relação ao armistício que foi assinado, inclusive na escola Arnolfo Azevedo. A gente foi lá até para conhecer essa escola. Foi isso? A paz, o armistício, né, o cessar-fogo, o tratado, toda a questão diplomática foi assinado aqui na cidade de Cruzeiro, devido a todo esse conflito, a toda essa logística de guerra que se instaurou aqui. Que a boca do túnel, né, da Mantiqueira, não sei se vocês foram lá conhecer, foi uma questão assim bem estratégica nesse conflito armado aí, que eu acho que muito mais perdemos do que ganhamos em 32. Inclusive, João, queria que você falasse sobre essa questão. São Paulo ganhou? São Paulo perdeu? Qual foi o resultado de tudo isso? Claro que nós tivemos muitas mortes, isso já é uma grande perda, mas quando a gente fala em questão do conflito, quem ganhou, quem perdeu? Na verdade, na minha opinião, né, eu acredito que não houve perdedores nem ganhadores, né? Ficou num empate aí, porque o objetivo da elite paulistana não foi alcançado, né, que era atingir o poder, né? Então a gente acabou perdendo aí muitas vidas e com isso, para mim, não teve vitória. O que a gente teve de desenrolar com o tempo depois disso? Esse conflito acabou gerando alguma outra vitória, alguma outra discussão que trouxe benefícios aqui para São Paulo? Sim, em 1933, né, o Getúlio Vargas, então, se abre, né, a Constituição, e isso aí é considerado para os paulistas uma vitória. Vamos falar então também dessa Constituição que vem depois? Porque assim, já encaminhava-se, né? Foi um fluxo normal. Acredito, né, que não tem-se nenhuma documentação de peso que coloque a Constituição, porque a gente tem nem um ano depois, o pleito de 33, ele acontece em 5 de maio de 33, né, no qual aí, só que antes, a gente já tem em 32 o Código Eleitoral, então tá vendo como que não foi, 32,
traz a Constituinte, não, já estava se encaminhando num fluxo, porque daí depois nós temos, Vargas já estava 2 anos no poder, ele ia ficar 4, então ele precisava legitimar para permanecer. Então não foi 32 que vai trazer essa Constituinte em 34. É um movimento que já estava acontecendo, partindo do pressuposto que a gente pensa que o Código Eleitoral ele é de 32. Então, assim, eu acho que são muitos... aquilo que se repete, né? Ah, Revolução Constitucional, lutamos pela Constituição. Será? Ou lutamos pelo poder da elite paulistana de permanência nesse poder a partir daí da criação do Ministério do Café, né? Então, e fora de todo aí, a República do Café com Leite mostra isso, já estava-se há alguns anos no poder, e quem está no poder quer permanecer no poder. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre essa problemática, né? Não confundam a minha fala, não é uma crítica, né, ao Estado de São Paulo, mas a gente precisa ver aqueles gargalos que a nossa história tem, aquelas lacunas, para que a gente avance ainda mais enquanto Estado, né? Somos um Estado belíssimo e mais precisamos fazer essa meia-culpa daquilo que foi, daquilo que não foi, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. João, você falou a questão até dos jovens, né, e a posição deles durante esse conflito. Na verdade, muitas pessoas se envolveram, né? Por exemplo, as mulheres ali tiveram a atitude da confecção, tanto dos uniformes, mas também foram para as trincheiras. Conta um pouco do envolvimento de toda a população. Chegou um momento que não era mais, não tinha exército, só tinha todo mundo, né, misturado ali. Então, aqui em Cruzeiro nós tivemos o envolvimento de muitas mulheres, né? Tanto na área da costura, como também na área da cozinha, né? E também na enfermagem. Muitas se alistaram para poder cuidar dos feridos e até mesmo dos mortos, né? Então foi muito importante esse envolvimento dessas mulheres nesse movimento. O que você destaca até dentro dessa tua pesquisa em relação a isso? Você tem também o relato dessas mulheres, a percepção que elas tinham em relação ao É bem omitido a questão assim, de mulheres nas notícias da época, né? Você chegou a conversar com filhos, netos, de pessoas que estavam envolvidas no conflito? Não. Uhum. E daí, então, a tua pesquisa é baseada sempre nos impressos da época. Inclusive aqui, né, no museu onde nós estamos, eu ainda não tinha falado que a gente estava no museu, porque no segundo bloco eu vou mostrar para vocês com detalhes o que a gente tem aqui, que são peças muito importantes e cada peça conta uma história, assim, muito profunda. Então, a gente vai mostrar isso no segundo bloco. Porém, já que a gente falou das notícias dos jornais, tem aqui a do dia 10 de julho de 1932, quando então se fala do primeiro movimento, não é, Cláudia? Cruzeiro a gente tem uma hemeroteca muito grande, né? O primeiro jornal que nós temos aqui, ele é datado hoje, né? É datado de 1899 e temos jornal até dos anos 2000. Então temos uma hemeroteca extensa, inclusive os jornais da cidade, dentro desse período de 32, publicaram constantemente aquilo que estava acontecendo na cidade para comunicar à população, né? Então, e isso é importante, sabe? A minha pesquisa, eu também pesquiso imprensa, né, João? Eu também pesquiso imprensa, utilizo a imprensa como fonte documental e é importante observar a construção da cidade de Cruzeiro nesse fluxo da sua imprensa local, sabe? Como que isso se articulou. Então, há quem defendia, quem não defendia, os ferroviários, né, dentro desse contexto, porque esse Cruzeiro é uma cidade ferroviária, se constitui enquanto núcleo urbano pela ferrovia. Então, há na imprensa local toda essa discussão, fotos, né, tinha algumas fotos, notícias. Então, você acompanha nesse período da guerra semanalmente as coisas que publicavam aqui na cidade. E é rico, é muito rico isso. E até
falar nessa cobertura, eram pessoas que estavam, inclusive, no front ou não? Como que essas informações chegavam? Essas informações, elas vinham trazidas, né, como o João fala. Ficava um grupo aqui, outro subia. Então, nessa troca, eles aproveitavam para conversar com as pessoas e colher informações. E sempre descia um mensageiro, subia e descia um mensageiro, e a informação, porque o trem continuou a circular. Né? O seu Valdomiro, né, Félix, que tem um painel dele aqui, depois dá uma procuradinha, não sei aonde que está agora, ele fala, ele levava, ele subia diariamente e descia. Então, ele trazia muito a notícia das pessoas, né, desse cotidiano da guerra. Então, a imprensa local acabava se alimentando disso. Muitos jornalistas subiram e desceram daqui da cidade, né, jornalistas, não, as pessoas que escreviam os jornais subiam e desciam para entender, para poder escrever também. Nós estamos, né, como eu disse, no museu. O nome desse museu é Major Novaes. É um museu que tem assim, um acervo muito rico da Revolução de 32. E a Cláudia é historiadora aqui do museu. O que a gente pode falar de destaque? A gente pode falar que Cruzeiro tem um museu, talvez o mais completo? Bem, vamos por partes. Né? O nosso museu é um museu de memória local. E aqui ele dialoga o tripé que constitui a cidade de Cruzeiro, que é a própria fazenda, junto com a família Novaes e a dona Fortunata, né? Porque esse casarão era dela e passa a ser do Major quando ele casa-se com a dona Fortunata. A ferrovia, que chega na localidade pelo Major Novaes, e depois 32. Né? Então, a gente tem 3 movimentos aí acontecendo. Né? E aqui, naquela figueira, depois vocês gravam lá, naquela lateral, muitas tropas ficaram acampadas aqui no museu, porque era próximo da saída e entrada para ficar vigiando a cidade. Então, assim, é completo porque ele dialoga sobre a nossa memória. Por isso ele é completo. Ele trabalha aí esse tripé que constitui a identidade do ser cruzeirense. Né? Esse acervo que está aqui, ele é um acervo emprestado, que veio do Zé Maria, que vai falar. Né? A gente trabalha com uma outra proposta de diálogo, porque a gente vai trabalhar do micro para o macro, a gente parte das histórias das pessoas para entender o conflito. Então, a gente vai contar a história do seu Valdomiro Félix, do seu Francisco Carvalho, da dona Dalila, que era uma dona de casa e abrigou no seu quintal as tropas da Guerra Paulista. Então, ela cozinhava, costurava e eles ficaram alojados. Porque o que a gente precisa entender esse cotidiano? Um conflito, ele só é validado dentro da memória coletiva quando a gente entende como que esse coletivo percebeu esse acontecimento gigante. Então, quando a gente parte das narrativas pessoais, a gente consegue entender um pouquinho como que as pessoas vivenciaram essa guerra. E por isso que eu falo, é importante, e daí ela ganha essa conotação de revolução. É importante entender essas pessoas, a história dessas pessoas, do seu Valdomiro que ia lá, buscava e trazia. Muitas vezes voltava, tem uma reportagem que ele dá para um jornal local, que ele voltava muito triste porque ele trazia corpos de pessoas jovens dentro do trem. Então, é importante entender como que essas histórias ressoam dentro dessas pessoas e ressoam dentro da nossa história. Então, acho que por isso que eu volto. É importante olhar para essas pessoas. Muito mais que esses objetos que aqui estão, eles são inanimados. Quando a gente toca pessoas, a gente consegue entender a vida delas e como isso impactou a vida delas. João, inclusive na sua pesquisa você foi nessa linha das pessoas mesmo, sim, né? Entender, e até esses jovens, o envolvimento deles. O que você percebe de hoje, dos jovens? Eles continuam interessados
nessa cidade, na história que essa cidade carrega, que fez parte assim com destaque, né? Tanto que todos os anos todas as emissoras vêm aqui para Cruzeiro para mostrar um pouco do que tem aqui e de como tudo aconteceu. Você ainda percebe isso nos jovens de hoje? Sim, principalmente depois que eu publiquei lá na página do meu Facebook, o Diário dessa Revolução, muitos me procuraram para saber mais, né? Curiosidade, alguns falavam que nem sabia que houve essa guerra aqui em Cruzeiro, então sempre me procuraram para se aprofundar mais. E a gente vai vendo que eles vão adquirindo esse interesse, né? Esse conhecimento pela história da nossa cidade. Bacana. Bom, eu conversei aqui com a Cláudia Ribeiro, que é historiadora do museu, também conversei com o João Mota, historiador, fez uma pesquisa aqui sobre a cidade e principalmente, óbvio, nesse período, então, da Revolução Constitucionalista de 1932, eles já contaram vários fatos interessantes para a gente, explicaram aí, né, direitinho sobre esse período que marcou o estado de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque nós vamos mostrar um pouquinho do museu. Tem muita coisa interessante, então fica com a gente. Para lá, depois vou voltar para cá. Eu vou pro cá. Ó, de lá para esses dois, para cá e vamos embora, para lá, tá bom? Na pior das hipóteses, pega a gente de costa andando para lá. Fechou?
16 horas e 50 minutos, estamos ao vivo, direto da cidade de Cruzeiro. Estamos falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. No primeiro bloco, conversamos com historiadores que já falaram de toda a parte que envolvia tanto os conflitos, as motivações e o resultado de todo esse período. Mas agora nós estamos no Museu Major Novaes, um museu que tem um acervo muito rico quando se fala da Revolução de 32, em específico aqui de Cruzeiro. Eu estou com o pesquisador, que é o José Maria, ele que inclusive, né, tem aí, faz coleção de tantos objetos que fazem parte da Revolução, não é, José Maria? Boa tarde a todos. Aqui nessa parte do museu aqui, nós fizemos essa exposição aqui para lembrar a Revolução Constitucionalista de 32, porque a Revolução tem duas partes. Tem a parte política da Revolução, a qual os nobres amigos falaram aqui, e tem a parte estratégica da Revolução. Eu mexo mais com a parte estratégica da Revolução. Então, para ter uma riqueza maior da nossa Revolução, eu colecionei todas essas peças, comprei, ganhei, e fui juntando durante anos todo esse material para poder fazer essa exposição aqui, onde você viaja na Revolução de 32, entendeu? Então, todo esse material que está aqui tem uma história. Qualquer coisinha que você vê aqui tem uma história. E isso enriquece muito a nossa história, principalmente a história de Cruzeiro, né? Que é a capital federal da Revolução de 32. Nós vamos, então, mostrar algumas peças para vocês. Olha, aqui já começamos com os uniformes. Na Revolução de 32 foi usado vários uniformes. As pessoas foram para a guerra de terno, como foram uniformizados também. Foram de chapéu de pano, como foram de capacete de aço. Então, isso aqui é uma réplica mostrando os soldados de 32. Inicialmente foi feita uma tiragem, né, desse tipo de... Não, foi feito, pelo cálculo aí, foi feito 100 mil capacetes de aço. Mas não deu para todo mundo, muita gente já foi para a guerra sem capacete. Tinha gente que ia até com o chapéuzinho assim, ia com o chapéu cata-ovo, né? Por isso que talvez muita gente muita gente morreu em combate devido a ferimento na cabeça, né? A gente vai mostrar então agora uma parte que mostra vários utensílios que foram recolhidos durante esse período. Nós temos aqui vários materiais aqui, espada, relógio, iluminação, peças de canhão, peças que foram usadas na Revolução de 32. Pente, máquina de cortar cabelo, entendeu? Alguma coisa de pólvora, e tem ali no meio uma lata de leite condensado. O leite condensado foi muito usado na Revolução para os soldados, porque não estragava, então foi feita uma campanha em São Paulo para arrecadar leite condensado para os soldados beber na trincheira. Uns detalhes da Revolução, né? Tem uma outra parte aqui agora, essa parte aqui, munição, essa parte aqui é uma parte onde aparece as munições que foram defragadas em 1932, que estavam enterrados em trincheiras. Então tem um amigo que mexe com caça esses tesouros, e ele conseguiu numa trincheira achar todo esse material e enviar para mim. Então esse material aí é um material original, achado nas trincheiras, que estava enterrado há 93 anos atrás. Inclusive aqui diz, né, que no dia 2 de outubro de 1932, quando os combatentes cessaram as armas, então elas foram achadas. Então esse material estava enterrado, sabe? Foi material enterrado. E isso aqui são fragmentos de granada. Quando as granadas explodem, saem os fragmentos. Então são fragmentos de granada, de bala de canhão. Ao lado e aqui ao lado aqui tem uma réplica de material hospitalar usado na Revolução para curar os soldados que eram feridos em combate. Tesoura, seringa com agulha, injeção, quer dizer, é uma réplica aí para a pessoa ter uma noção que tinha um serviço médico muito eficiente na Revolução de 32. Aí, do lado, então, aqui agora, que a gente vê agora, que não foi uma revolução simples, não foi não. Não, para vocês terem ideia, isso aqui são balas de canhões de 75 milímetros, 105 milímetros, 150 milímetros. Então são bomba usada pela aviação para jogar dos aviões. Então são materiais originais da Revolução de 32, entendeu? Então, para você ter ideia, aqui é uma granada de um canhão 105 milímetros, ali é do 150 milímetros. Então, esse material é um material original de 32. Agora tem essa parte aqui, que a gente consegue ver. Essa parte aqui são
um lançador de granada original, um capacete de papelão original, uma marmita original, cantil original, uma leiteira original e uma corneta que era usada pelos soldados de 32. Esses materiais que estão aqui são materiais originais. Nós vamos passar agora para o outro lado, então, da sala, que a gente tem também esse... Esse material que está aqui é um capacete modelo francês e um capacete modelo inglês, usado na Revolução 32. Foi usado dois tipos de capacete, o inglês e o francês, mas fabricados em São Paulo. Os capacetes foram fabricados lá em São Paulo. E algumas medalhas do MMDC, que homenageia os veteranos da Revolução de 32. Bom, daí nós temos também uma parte que está ali atrás, que é a cozinha, né? Ali atrás, vou passar para lá de cá. Aqui atrás está a cozinha de 32. Então, para você ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia também, como é que era feita a comida, como era transportada a comida. Então, eles faziam arroz, faziam feijão e colocavam numa lata de leite. Então, ia para a trincheira, olha lá, tem uma fotografia lá, onde aparece um caminhão descarregando a comida. Então a comida ia para um local e nesse local ela era transportada para a trincheira. Então esse material aí é um material das cozinhas de 1932. E lembrando que as mulheres durante esse período se envolveram bastante se envolveram muito, Revolução, entendeu? né? Houve um envolvimento muito grande das mulheres na Revolução 32. Inclusive teve mulheres que lutaram na trincheira, como Maria Estéres Guaçábia, Maria Batalhão. Então, teve umas mulheres que participaram em combate. E outras participaram, costurando, cozinhando, eram médicas, eram enfermeiras. A mulher teve uma participação muito grande na Revolução Constitucionalista de 32. Bom, a gente vai ver então mais... Aqui tem mais alguma coisa aqui. Tem uma caixa de munição aqui, usado também na Revolução de 32, que é uma caixa totalmente feita à mão, rebitada. E do lado de cá está o brasão de São Paulo e alguns capacetes dos bombeiros e da Polícia Militar. Porque a Força Pública e os bombeiros, eles vêm lutar aqui em Cruzeiro. Então é uma homenagem feita aos bombeiros e à Força Pública. E à Polícia Militar também, né? Isso aqui são armadilhas que foi usado na boca do túnel de Passa Quatro, uma luneta para observação. Esse quadro aqui é um quadro interessante, porque quase não se fala dele. É o pelotão de ferradura. Então esse pelotão de ferradura, quando o cavalo chegava num determinado local, os caras davam banho no cavalo, trocavam ferradura, cuidavam do cavalo, porque o cavalo era o mensageiro. Então, por exemplo, de Cruzeiro para Piquete, o cara ia até o Embaú de cavalo. Lá em Embaú ele pegava outro cavalo para chegar em Piquete. Então, o cavalo era um bicho muito bem cuidado na Revolução de 32 por ser um mensageiro. Porque não tinha rádio, né? Para o cara, não, era o cavalo. Era quase um pit stop. Né? É isso mesmo, parou. Aqui tem um cantil original também feito pela fábrica de pólvora em Piquete, onde fizeram vários cantis desse aqui para dar para os soldados. A réplica de um telefone que era usado no campo de batalha, nos postes telegráficos da linha telegráfica da Central do Brasil. Um telégrafo, que o telégrafo também foi muito usado em 32, entendeu? Esse aparelho foi muito usado em 32. Telefone, e ali tem um capacete de aço também ali. Opa, cuidado aí. Tem um capacete de aço, tem uma lanterna aqui, ferroviária, que também foi usado para iluminar lá dentro do túnel. E o Correio Nacional, né? As cartas eram colocadas num saco de café e transportadas para entregar para os soldados no campo de batalha, na trincheira, né? Então, é um detalhe muito interessante isso aí. Nós vamos mostrar agora as cartas, né, que também são muito importantes aqui. Agora, antes disso, mostrar essa parte também, né? Até essa parte aqui, a guerra química não foi usada. Foi feito material para a guerra química, que os caras acreditavam que haveria uma guerra química. Porque o pessoal que tá mexendo na Politécnica em São Paulo, eles acreditavam que haveria uma guerra química por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, foi feito máscara contra gás, mas não foi usado. Isso aqui é um binóculo de trincheira. O soldado levantava e via o que estava na frente de combate. Agora eu queria mostrar isso. Agora eu vou falar sobre a matraca para vocês. Barulhento, e a ideia era essa mesmo. Não, a ideia é a seguinte, em 1932, aqui na garganta do Embaú, tinha uma metralhadora chamada Hotkiss que estava atirando de cima para baixo. E em um determinado momento acabou a munição. Então o soldado falou, sargento, traz a matraca. Aí trouxeram a matraca.
E a matraca, a cadência de tiro da Hot Kiss é uma cadência de 30 tiros, 40 tiros. Então, à noite, no alto da serra, o cara não ia subir lá em cima para ver, não ia subir lá em cima para ver se era uma metralhadora ou se era uma matraca. E tinha acabado a munição. Então, a matraca tem várias histórias, entendeu? Agora vamos falar das cartas? Uma das partes mais importantes, todas as partes do museu são importantes, mas uma parte que a gente tem que dar uma importância maior são as cartas escritas pelos soldados na trincheira. Esse material foi recuperado há alguns anos atrás e praticamente ia para o lixo. Então eu consegui recuperar esse material de uma neta de um ex-combatente e eu trouxe esse material para o museu. Então aqui nós temos as cartas dos soldados contando como é que estava a vida na trincheira, como é que estavam os combates. Quer dizer, é uma relíquia incalculável essa parte das cartas. E aqui, nós temos aqui a Maria Estéres Guaçabe, que foi uma combatente que lutou em 32, e temos ali o famoso protocolo de cruzeiro. Conforme os historiadores falaram para você, o protocolo de cruzeiro, poucos conhecem o protocolo de cruzeiro. E o protocolo está aí. Entendeu? Onde foi assinado o armistício da Revolução, entendeu? Até agora, para a gente aqui, terminar, né, esse momento, essa visita que nós temos, a gente tem esse lado aqui. Chama bastante atenção essa máquina de costura. Não, essa máquina aqui, essa máquina de costura tem 100 anos. Inclusive, essa fotografia que vocês estão vendo aqui, é minha avó e minha tia. Uma faleceu com 102, outra com 100 anos. As duas participam da Revolução de 32, costurando para os soldados lá em piquete. Então, esse material é o material de 32. E tem ali a nossa amiga ali, as mulheres. Essa senhora aqui, ela coordenou toda a estratégia com as mulheres de 1932 de São Paulo. Porque elas costuravam, costuravam, faziam comida. Os uniformes, né? Tem o ferro de passar roupa. E aqui tem a São Paulo também fabrica lancha blindada. O pessoal não sabe, mas lá a Politécnica fabricou lancha blindada que patrulhou o Rio Tietê e o Rio Paranapanema. Tem ali uma réplicazinha do trem blindado também. E foi feito também mina antinavio para colocar no Porto de Santos, para não deixar os navios entrarem para tomarem a Baía de Santos e tomarem Santos. Então, e tem aqui também um rádio, uma réplica de um rádio, que o rádio foi muito usado como propaganda na Revolução de 32, e um detonador e esse pacotinho aqui, cara. Os soldados chegavam na estação com fome. Então, a Helena Castro de Magalhães bolou um lanche. Ficou o lanche expresso. O soldado chegava lá e levava com um pacotinho. Tinha uma banana, tinha biscoito, o soldado comia na viagem. Então nós temos várias histórias, vários materiais, cada material tem uma história falando sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Agradeço agora, né, o Zé Maria, por mostrar para a gente um pouco do acervo que ele tem aí acumulado ao longo dos anos. Muito obrigada pela sua participação hoje. E a gente vai conversar agora com uma pessoa que teve ali dentro de casa, né? Não sei se ela conheceu, é agora que a gente vai descobrir isso, a neta de um ex-combatente. A gente vai conversar agora com a Annelise Novaes, que é a neta. Me conta um pouco sobre o seu avô, como que foi a participação dele? Então, a lembrança que eu tenho do meu avô é da infância, né? Eu me emociono muito quando eu falo dele, porque ele teve uma importância muito grande na minha vida, na minha infância. E ele era um homem muito bravo, né? Eu me recordo disso, da minha mãe falando, ele não gostava de criança. A única criança que ele gostava era eu. Eu acho, né? Acredito. Então, ele gostava muito de falar de política. Na verdade, de falar não, de brigar, né? Ele tinha aquele horário da janta, que tem aquela hora na rádio. Como é que chama aquele programa? Hora do Brasil. Eu ouço a Hora do Brasil, eu me recordo na hora dele. Porque eu jantava todas as noites na casa da minha avó, que minha mãe trabalhava ali perto. Então, eu ia pra lá e eu me lembro dele brigando, falando mal de política. Ele não gostava, sabe? Não gostava. E tem uma coisa muito engraçada, que ele se parecia muito com o Papa João Paulo, né? Ele era com olhos claros, assim, mas ele era ateu. Então, a minha avó falava, não fica chamando ele de Papa, porque ele é ateu, ele não gosta. Então, assim, eu tenho algumas memórias, assim, da infância, e eu agradeço muito a ele, porque a casa que eu tenho hoje foi uma herança dele, que ele deixou para mim, né? Para minha mãe. Então, assim, foi uma pessoa que pensou na família realmente. E, assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu acho que eu voltaria para a casa da minha avó.
para reviver aqueles momentos, né? Que na hora a gente não tem noção da grandiosidade, né? Se eu soubesse hoje, com a idade que eu tenho, da importância da Revolução, com certeza eu teria sentado ao lado dele, teria conversado, mas quando a gente é criança a gente não tem noção disso, né? Ele chegava a falar, ou a sua avó também, falava um pouco A minha desse avó não. período? Não, minha avó não. Mas ele falava muito. O que ele falava? Ele falava sobre o frio, né? Ele falava muito, assim, são flashes que eu tenho, né? Que era muito frio, né? Porque lá era muito alto, então chovia muito, ficava muito molhado, né? E ele falava muito dos tiros, do tanto de barulho de tiros que ele ouvia. Assim, da Revolução eu me recordo disso. Mas ele tinha um contato muito grande. Eu me lembro até que foi a filha do Juscelino, ela esteve na casa da minha avó e ele atendeu lá na porta. Então ele era uma pessoa assim, sabe, sem muita conversa, não pediu nem para entrar, mas ele gostava muito de falar que ele tinha participado da Revolução. E isso eu me recordo, e ele desfilava em São Paulo. Então eu lembro, eu tenho até as medalhas dele, né? Muitas coisas a minha avó jogou fora, né? A minha mãe guardou a farda dele e guardou as medalhas, e eu tenho lá na minha copa todas as medalhas, tenho a foto dele lá, como mostrar para os meus filhos, para que eles mostrem para os netos, para que essa história não morra, né? O que representa para você ter, então, um avô que participou de um momento histórico? Muito, assim, porque eu me lembro quando ele faleceu, ele não tinha ninguém no velório dele, sabe? Ficou somente eu e minha mãe ali. E eu já era início de adolescência, e aí veio esse peso de falar, nossa, uma pessoa tão importante, né? Para São Paulo, assim, que lutou e está aqui agora sozinho, né, nesse caixão. Se não fosse eu e a minha mãe, né? Então, assim, falar dele hoje me emociona muito, porque ele faleceu dessa forma. Então, é como se eu estivesse prestando uma homenagem que ele não teve quando ele faleceu. Sabe, quando eu fiz a doação aqui para o museu, que eu pude falar da história dele, o pouquinho que eu me lembrava dele, mas ele é muito vivo na minha memória, assim, e eu tento sempre me lembrar dele. Sempre eu ouço a história do Brasil só para me lembrar dele em alguns momentos. Eu conversei com a Anelisa Novaes, ela então, né, neta de um ex-combatente, contou um pouquinho pra gente desse momento e é isso, parabéns. Obrigada, né? Parabéns. obrigada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda vamos falar um pouco mais de Cruzeiro. Essa cidade que carrega uma história muito forte em relação à Revolução de 1932, mas também hoje tem muitas novidades para contar e a gente vai falar isso no próximo bloco. Fica com a gente.
não estou escutando Silas, tá? Silas, eu não estou te escutando. Agora estou. Agora estou. Uhum. Tá. Às 17h16, nós estamos na cidade de Cruzeiro, 200 quilômetros da capital paulista. Viemos aqui para contar um pouco da história da Revolução de 32 e o papel que essa cidade fez durante a Revolução. Nós já falamos da parte histórica, também já mostramos aqui esse museu em que nós estamos agora, todos os detalhes, características tão importantes, peças que contam histórias. E a gente mostrou para você durante, então, esse programa especial falando sobre 9 de julho, a Revolução Constitucionalista. Já é um esquenta, porque no dia 9 nós vamos ter uma programação especial mostrando para você também todo o desfile cívico e todas as atividades que acontecem, então, na capital paulista, para que você acompanhe e lembre um pouco dessa data que não pode ser esquecida. Inclusive, eu estou aqui com o jornalista, também pesquisador, Paulo Antônio de Carvalho, que vai contar um pouco para a gente dos seus estudos, a sua participação durante esse período também e como que Cruzeiro marcou a história. Cruzeiro marcou em função da sua localização estratégica, entre São Paulo, Rio e Minas, e as tropas paulistas se juntariam às mineiras aqui em Cruzeiro para tentar invadir o Rio de Janeiro e derrubar Vargas. No entanto, Minas rompeu o acordo que mantinha com São Paulo, faltando poucos dias para o início dessa guerra, e as forças paulistas que estavam em Cruzeiro, em vez de avançar para o Rio, elas tiveram que se defender. Então houve uma inversão. Os paulistas queriam invadir o Rio de Janeiro, foi o Rio de Janeiro que invadiu o estado de São Paulo e essa revolução marcou muito. Cruzeiro ficou praticamente ilhada em estado de sítio, vamos assim dizer, durante os pouco mais de 2 meses dessa revolução. Ninguém entrava, ninguém saía, o nosso comércio tinha um contexto regional, ficou estagnado. A cidade possuía uma zona do Meretrício, que era enorme, era uma das maiores do eixo Rio-São Paulo, e as mulheres que puderam sair, saíram. As que ficaram estavam à disposição dos soldados que iam para essa zona, bebiam, enfim, se saciavam e não pagavam nada. Comércio parado, ninguém entrava, ninguém saía. A companhia telefônica, que era regional, com sede aqui em Cruzeiro também, foi destruída. Enfim, foi um momento desastroso para a cidade, para a sua economia. E quem morava na zona rural, e naquela época a população rural era enorme, havia mais pessoas na zona rural do que na cidade. E essa população na região do Entre Rios, Perequê, na região do Grande Túnel, essa população teve que deixar as suas propriedades, buscar abrigo em outras na região, e enquanto isso, os soldados, principalmente os paulistas, invadiam as fazendas, matavam animais. Se houvesse alguma mulher também, há relatos de estupros, de violência, eles aprontaram quando aqui chegaram, tanto na cidade como na zona rural. Somente depois que as tropas federais tomaram a cidade é que a ordem foi restabelecida. E o que foi destruído pelos paulistas, as tropas federais trataram de reconstruir. Marcou muito na nossa história, um peso econômico danado, porque Cruzeiro ficou marcada para o governo Getúlio Vargas. A cidade era getulista, as lideranças políticas de Cruzeiro eram getulistas, o prefeito, o principal nome, Diogo Bastos, na região era ligado ao Getúlio, mas na cidade onde o Getúlio tinha esse comando político, houve todo esse problema da Revolução, não é mesmo? Isso marcou Cruzeiro porque naquela época quem não era Getúlio era do Partido Comunista, porque aqui em Cruzeiro surgiu em 1917 a primeira célula no interior do Brasil do Partido Comunista. E Cruzeiro ganhou até o apelido de a Moscouzinha brasileira, dado esse apelido pelo Oswaldo Aranha, que era um dos influentes de Getúlio Vargas. Então já havia essa marca ruim em relação ao Cruzeiro,
em função dos comunistas em grande número na cidade, em função da Revolução. Enfim, Cruzeiro acabou perdendo também, do ponto de vista econômico, investimentos que existiam aqui, que foram para Minas, bem provavelmente em função desse acordo. A cidade possuía o escritório regional da Estrada de Ferro, possuía as oficinas da Estrada de Ferro, eram mais de 700 pessoas trabalhando. E num curto espaço de tempo, tudo isso foi para Minas, depois da Revolução. Então, foi uma consequência também. Hoje, a cidade começa a se preparar para ganhar algum fruto dessa história que foi a Revolução de 32. Deveremos ter a restauração do prédio do armazém primitivo, que é de 1881, construído aqui durante a instalação dos trilhos dessa ferrovia de Minas em Rio, que liga Cruzeiro ao sul de Minas. Esse galpão deverá ser restabelecido, restaurado, com uma verba do governo do estado de São Paulo, para abrigar ali um museu da ferrovia e também da Revolução. No Grande Túnel, onde vocês estiveram ano passado fazendo uma reportagem, a situação lá hoje é bem diferente. Já houve investimento de acessibilidade, vamos ter novos investimentos lá também para abrigar as pessoas em termos de lanchonete, em termos de toda a infraestrutura necessária para turistas. Conta essa história. Cruzeiro atrai anualmente pessoas? Não. Tanto para conhecer ou quanto para Ainda fazer não. outras atividades? Ainda não. É. Não, ainda não atrai, porque não há atrativo a não ser o museu, onde vocês veem essas peças. O que precisa para atrair? O que precisa é divulgação, um poder forte de divulgação da cidade, para que as pessoas venham. Eu creio que agora, com o retorno do trem de turismo, agora, dia 5 de julho, 6 quilômetros, é um trecho pequeno, diante dos 24 que ligam a cidade até a divisa com Minas, mas já é um passo, né? Porque todo mundo gosta de ferrovia. E eu creio que isso poderá atrair turistas para a cidade, para conhecer essa história que é de sacrifício da cidade, mas é uma história que deve ser conhecida. Não somente as histórias belíssimas devem ser reconhecidas, mas essa também, que causou todo esse estrago na cidade, ela precisa ser conhecida, servindo até de exemplo. Mas, no momento, a cidade não ganha nada com isso. Tem o rótulo de a capital nacional da Revolução de 32, mas isso é pouco explorado, pouco conhecido. Inclusive, né, foi por conta de uma lei federal, Sim. e assinada então pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva o ano passado, que traz então a cidade de Cruzeiro como a capital Federal. federal então, Da Revolução de da 32. Revolução de 32. Já havia consideração estadual, capital estadual da Revolução. Não é? Agora- O trabalho do pesquisador dessa história da Revolução, do Sérgio Elache, ele que lutou bastante e conseguiu com que esse projeto fosse aprovado, tanto em São Paulo como em Brasília. Então, nós somos a capital nacional da Revolução de 32, temos um acervo, uma história dentro dessa grande história da Revolução, mas ainda não temos o reconhecimento atrativo, aquela coisa. Vamos lá em Cruzeiro conhecer o Museu da Cidade, onde estão expostos vários materiais usados durante a Revolução. Não. Creio que com o trem voltando, também o armazém primitivo sendo restaurado e a instalação de museus da ferrovia e da Revolução, eu creio que aí sim nós teremos esse dado como um ponto de atração de turistas. Mas além da parte histórica, Cruzeiro também oferece um turismo de aventura. Sim. Então, fala um pouquinho dessa outra parte Exato. também, a questão da hotelaria, restaurantes, que também é muito forte por aqui. Exato. Cruzeiro é uma cidade privilegiada. Quando você chega pela principal entrada, vindo da Dutra, você percebe a cidade, a Serra da Mantiqueira, que tem um contorno espetacular, ela forma um arco na cidade, dá a impressão que a cidade está se enfiando debaixo da serra, ainda mais quando o tempo está limpo. E nós temos aqui do centro de Cruzeiro a visão do Pico dos Marins, que é o mais elevado do estado de São Paulo, segundo mais elevado, Pedra da Mina, Itaguaré, todos aqui perto de nós, e mais Agulhas Negras, lá na região do estado do Rio de Janeiro. Então nós temos uma serra lindíssima, com inúmeros atrativos, e tudo isso precisa ser explorado. Começou agora, recentemente, um trabalho mais consistente no atual governo, de se fazer com que o turismo em Cruzeiro seja reconhecido. Nós temos lindas cachoeiras, temos bairros rurais que mantêm tradições de famílias de 200, 300 anos, não é? Então é uma cidade que tem um grande potencial, mas precisa saber também explorar e desenvolver um projeto nesse sentido. Cidade projetada, planejada, tanto que de qualquer ponto de Cruzeiro você olha, você vai ver um pedaço da serra.
porque Cruzeiro ela foi planejada a partir da ferrovia para ter ruas largas, quarteirões bem definidos, diferente da planta ou das plantas das cidades da região, que surgiram lá no Brasil colônia, não é? Ruas estreitas, quarteirões não bem definidos, e aqui não, aqui foi muito bem planejado, e é por isso que a cidade tem esse ar gostoso, os ventos que sopram da serra bem para a cidade, a incidência de raios solares durante todo o dia, e falta para a cidade é isso. Eu sempre digo, sabe o quê? Que Cruzeiro é uma mulher muito bonita, linda, cheia de atrativos, mas o máximo que ela faz é aparecer na janela de casa e sonha em arrumar um casamento. Então essa mulher precisa ir para a rua, porque alguém vai ver, vai se encantar e vai fazer investimento, ou seja, vai arrumar um casamento. Então o Cruzeiro precisa dessa divulgação. Esse trabalho que vocês estão fazendo hoje é muito importante para nós aqui de Cruzeiro, para o reconhecimento da cidade, e assim que se vai, paulatinamente a gente vai conseguindo abrir esse espaço para o desenvolvimento do turismo na cidade. Inclusive, nos últimos anos, né, a equipe da Rede Alesp vem a Cruzeiro para conhecer mais da história, para mostrar também tanto aqueles pontos que foram tão importantes e fazem parte da história, quanto a natureza. Inclusive, você acabou de citar para a gente o melhoramento daquele túnel, né? O túnel em que, inclusive, no bloco anterior a gente citou que era um lugar onde era utilizado até para confundir os inimigos, porque era ali usado um equipamento que simulava uma metralhadora. Sim, a matraca, né? E como que foi esse período também? Porque foi uma inteligência, foi um momento assim que foi sagaz, né? Porque naquele momento o Estado de São Paulo não possuía o mesmo armamento pesado que as tropas federais. Aqui era espingarda, alguma outra metralhadora, e alguém bolou, não se sabe quem, mas nas oficinas da rede ferroviária alguém bolou a matraca, que girando a manivela emite um barulho bem parecido com o da metralhadora. Então isso foi muito usado na região da Serra da Mantiqueira. Dentro do túnel, pelo que nós pesquisamos, o João Mota também não, e a Cláudia, não houve nenhum combate dentro do túnel, até porque os paulistas tombaram 2 vagões na entrada do túnel, lá do Paulista, não é claro, e os mineiros não iriam se enfiar no túnel para combater, seriam presas fáceis. Aí eles descobriram que pela garganta do Embaú, que ficava acima, e fica, né, acima desse túnel, pela garganta também do Pico do Itaguaré, no bairro do Batedor, e pelo Retiro dos Barbosas, já em Lavrinhas, foram os acessos mais utilizados por eles para chegar aqui e massacrar a tropa paulista, né? Foi um desastre para os paulistas, né? Inclusive na Ponte Seca, não sei se alguém citou o episódio da Ponte Seca, me parece foi meados de julho de 32, dia 18 ou 19, chegou aqui em Cruzeiro um batalhão de Bragança Paulista, jovens, que muito mal treinados, mal equipados, e o esquema, a estratégia era alcançar a boca do túnel à noite para tentar surpreender os federais e tentar, dessa forma, retomar o domínio do túnel, porque já estava o túnel dominado pelas tropas mineiras e federais. Só que as tropas federais, através, não sei se da inteligência lá, descobriu essa estratégia e cercou esse batalhão à noite, jovens, tiroteio, enfim, esses jovens se assustaram e desceram correndo à noite, naquela escuridão danada, e na chamada Ponte Seca, que foi uma obra espetacular dessa ferrovia, lá em 1881, 82, muitos despencaram nessa Ponte Seca e morreram. Muitos morreram ali fugindo das tropas federais. Então nós tivemos todo esse massacre no Pico do Itaguaré, lá, enfim, morreram muitos e muitos. Não se fala exatamente quantos, fala-se apenas em pouco mais de 200, não é? E aqui em Cruzeiro tem o mausoléu do soldado da Revolução de 32, no cemitério Santa Cruz, em homenagem àqueles que sucumbiram aí na Serra da Mantiqueira. Como é a atividade aqui no dia 9 de julho? Né? Na capital paulista a gente tem, então, o desfile cívico, e como que tem aqui? Como que acontece aqui? Enquanto vivos os que participaram da Revolução, as mulheres que formavam aqui, inclusive, um centro de costura, de recebimento e expedição de cartas dos soldados, alimentação, enquanto vivos esses, a Câmara realizava todo ano, sessão bonita, solenidade bonita, com desfile de bandas pelas ruas centrais, só que esse grupo foi diminuindo. Hoje não tem mais ninguém, mas mesmo assim dá uma sessão solene na Câmara, para lembrar aqueles que lutaram na Revolução
e também um ato cívico em frente ao prédio da prefeitura. É o que restou desse momento de comemoração em Cruzeiro. É o que nós temos. E temos também uma solenidade no Grande Túnel e ainda no mausoléu do soldado no cemitério Santa Cruz. É o que restou dessas comemorações. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui com a gente de Paulo Antônio de Carvalho, jornalista, pesquisador, dividir um pouco mais ainda essa história com a gente, a história aqui da cidade de Cruzeiro, a atuação durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado e sempre à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho. Que agradeço. Obrigado. Bom, e a gente fica por aqui nesse programa especial mostrando para você os detalhes desta data que marca a história do estado de São Paulo, né? Toda a revolução, a participação da sociedade na luta, então, por uma constituinte. Né? Isso, então, a gente já conversou por aqui, no que deu, e daí é uma análise também de cada um. A gente fica por aqui em Cruzeiro, ainda vamos fazer mais alguns trabalhos, conhecer outros lugares e mostrar para você tudo em detalhes durante a nossa programação. Até mais, tchau, tchau!